admoestava-os, dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Próximo. O centurião dava mais crédito ao autor e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo pouco próprio para governar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando plenamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o desejado, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um forte vento, chamando de Euroquilão, e sendo o navio arrastado por violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Próximo. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Calma. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote. Os marinheiros colocaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral do rio. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo rio. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. No outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias, não podemos ver o sol e as estrelas. E o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvar. Próximo daqui. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, como se em pé no meio deles, disse: Fora da verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sigo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Próximo. Contudo necessário dado a isso. E quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos de uma outra banda do mar, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma coisa, e lançando acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar, acharam 15 braças, e temendo que entravam em alguma cheia, lançaram da boca 4 anos, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugindo do navio, e tendo já deitado o batel no mar, como que querendo lançar as âncoras pela frente. Próximo. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E, entretanto, que o dia veio, Paulo exortava a todos a que comecem alguma coisa, dizendo: é já hoje, o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a vós comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Desculpa.
porque nem um cabelo cairá da cabeça de quaisquer de vós. E havendo disto isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos por todos no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Até o 40? Levantando as âncoras, deixando-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e fixa a proa. Ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salva. Irmãos, nessa noite, quero trazer os irmãos a entenderem o que é o navio, o que acontece no navio. O navio, ele precisa de um comandante, ele precisa de na verdade, ele é um oficial, dependendo do navio. Na uma fragata, ele pode ser um capitão de mar e guerra, ou então um capitão de fragata, e precisa de seus auxiliares, que são as praças. Aqui nesse momento, na viagem de Paulo, ele passando pela costa, passando por Creta, Grécia, no Oceano Asiático, a gente observa que a todo momento em que eles estão passando por tormentas, o comando toma decisões onde, sem hesitar, os marinheiros tomam as atitudes devidas. Eles tomam todas as ordens que eles chegam, eles fazem sem hesitar. Quando a gente transporta essas atitudes para nossas vidas dentro da igreja, a gente pensa o seguinte: aqui na igreja, nosso navio, a gente recebe as ordens. Essas ordens vêm de um comando superior, que é Deus. A gente toma as devidas atitudes que Deus nos traz a todo momento e sempre dá o certo. Mas enquanto esse comando está na mão de um homem, e esse homem não tem a Deus, acontece da gente passar por tormentas, como aconteceu na viagem de Paulo, e alguém tem que tomar essa rédea. Paulo, estando ali vendo o sofrimento da tripulação, vendo que ao seu redor as pessoas não acreditavam em Deus, ele tomou a atitude de orar, interceder por aquelas pessoas e mostrar o poder de Deus de alguma forma. Então, Paulo, sem o mínimo conhecimento a respeito de embarcações, ele não sabe nada. Para ele era leigo naquele momento. Ele tomou a atitude de chegar a Deus e pedir: Deus, o que eu faço nesse momento? Estamos passando por dificuldades, a tripulação perece, o comando está cego, o navio está navegando às secas. É como se fosse uma navegação à noite.
ninguém enxerga nada. A única coisa que fica acesa são o mastro, as luzes do mastro principal e as luzes de ré. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Deus lhe dá a visão de que dali não sairia ninguém ferido, que dali sairiam todos bem e a salvo. Então Paulo toma suas devidas atitudes e mostra à tripulação, ao comando, o que ele deveria fazer. Mas implícito no texto, a gente percebe que o comando não lhe obedece. Porque dentro da marinha, nós temos o costume de dizer que dentro da marinha a gente vive a nossa cultura. A gente entra lá, a gente não é mais paisano, vamos dizer assim. O civil, aqui fora, eles têm a liberdade. Eles fazem aquilo que eles conferem na hora que querem, e lá dentro a gente segue uma rotina, vamos dizer assim. Então, para um comandante de navio receber ordem de alguém que é leigo, para ele é vergonhoso. Se você chegar para qualquer capitão e conversar com ele a respeito da história dele, ele vai trazer para você histórias magníficas de vitórias, de apertos que ele passou na tripulação. É uma vida, um contexto de vida que ele vive com toda a sua tripulação, a chegar para ele de uma forma que, quando ele recebe as ordens de uma pessoa que na verdade está ali por, vamos dizer assim, de favor, ele não aceita. E para ele é inaceitável. O orgulho e a honra correm lado a lado ali dentro. Se eu cheguei com todos, eu vou voltar com todos. Se não for ninguém, eu também não vou. É assim. Então, para Paulo chegar e conversar com um cara desse seria muito difícil. Então ele só foi dando os alertas. Ele deu o primeiro alerta. O vento está forte, vamos seguir por outra direção. Ele, teimoso, continuou seguindo avante. Tomou a primeira pancada. Se vocês quiserem pesquisar, procura no YouTube como é que uma navegação abrava os mares. Se os senhores forem ver o tamanho das ondas que chegam ao navio desse daí, a gente para e pensa, como é que um navio desse consegue suportar tanta pancada? São ondas de 15, 30, 40 metros. E naquela época eram veleiros. Hoje a gente tem navios que são de aço. Mas antigamente era veleiro. O que é madeira hoje? Não é nada. Então, ele tomou o primeiro aviso, Paulo tornou a falar. E novamente ele foi, perseverou, deu o segundo aviso. O comandante não o escutou, seguiu viagem. A comida começou a acabar. E naquela época as condições dentro de um navio eram salobras. Se a gente for pegar nas histórias das grandes navegações, principalmente portuguesas, a gente sabe do que acontecia, vamos dizer assim. A condição era precária, até para comer você era difícil. Então, começou a faltar comida, o povo começou a ficar desesperado, mas a tripulação fiel ao seu comandante. Deu-se o seu quarto aviso e Paulo afirmou: daqui não sairá ninguém ferido. Estavam todos de jejum, segurando a comida para caso a gente avistasse uma terra amiga, porque navio que é navio, que é inteligente, não atraca em qualquer lugar. Porque se for terra inimiga, é fogo nele. Qualquer lugar onde você vai atracar, que aconteça alguma avaria com um navio,
Ele antes observa, vê se a terra é amiga e depois chega. Porque se chegar e avistar e não for terra amiga, o navio tem que ir a fundo. Da Bahia ele não pode passar, porque ele avistou coisas que ele pode passar para outras pessoas e comprometer o terreno, o seu país. Então, para ele poder chegar e começar a comandar, houveram etapas, e essas etapas foram se provando, até o momento de que o comandante não sabia mais o que fazer, ele não tinha mais informações, ele não tinha mais o governo do leme, ele não sabia mais para onde governar a sua tripulação, faltando comida, mais condições. Então Paulo começa a dar os seus passos, e o comando já não é mais dele e nem de Paulo, é de Deus. Deus lhe trouxe, lhe conferiu, lhe deu a oportunidade de mostrar às pessoas que não há necessidade de tal segurança a seu próprio conhecimento, a seu tal orgulho, a não conferir ajuda a outras pessoas, não pedir socorro a ponto de levar 276 pessoas a uma viagem onde não poderia sobreviver ninguém. E ele seguiu a sua viagem e Paulo atracou numa enseada. E naquele momento ainda aconteceu mais um imprevisto. Haviam prisioneiros. E a promessa que Deus já havia dito foi o seguinte: que dali todos seriam salvos. Não era somente a tripulação, os presos também. Então, Paulo diz aos marinheiros, o centurião, na verdade, tem a ideia, e fala para todos que soubessem nadar, saltassem e seguissem a nado. Aqueles que não, pulassem, se agarrassem em alguma coisa que flutuasse. E dali todos se salvaram. Mas eu quero também ir além do texto, além daquilo que está escrito. Porque não foi a salvação física que Paulo estava procurando. Ele não estava querendo se safar. Ele não estava querendo somente ele chegar à terra. Ele estava querendo mostrar à tripulação que dali não provinha ordens de um comando falho, e sim de Deus, daquele que realmente governa as nossas vidas, daquele que realmente conhece cada um. Então, naquele momento em que todos pisaram em terra, Paulo veio, lhes mostrou, e eu tenho certeza absoluta que dali muitos saíram convertidos. Irmãos, aqui, Rio Dourado, é o nosso mar. Aqui é onde nós devemos explorar. Não somente Rio Dourado, mas Boa Esperança, as redondezas do Brasil. Aqui é o nosso primeiro navio. E aqui que você recebe as ordens. É daqui que vem a palavra de Deus. É aqui que você aprende, é aqui que você respira a palavra de Deus. É aqui que você entende o que você vai fazer. Sabe para quê? Para não acontecer o que aconteceu na viagem de Paulo. Um comando falho. Inteligente, porém falho. Porque para quem está ali dentro, governando o navio, se eu fosse parar para poder enumerar a quantidade de coisas que uma pessoa estuda para poder estar ali governando algo gigante e trazendo pessoas ali, lidando com pessoas, é uma dificuldade enorme. Mas Deus tem o
diferencial, que Ele conhece a cada um. Então Ele não precisa que você participe a todo momento, como a gente diz lá no pronto, a todo momento daquilo que você está passando, porque Ele já sabe. A única coisa que Ele quer é que você esteja do lado dele, fazendo o seu do lado de Deus. É assim que funciona o navio, é assim que é a vida com Deus. Você está aqui ajudando o navio a governar em uma direção com um fim. A missão dele é chegar o quê? Aos céus. É salvar, é você chegar ao seu próximo e dar a palavra de Deus, entregar realmente. A igreja, ela não se constitui por um, por dois, ela se constitui por um todo. E se esse todo não estiver conectado com todas as informações a respeito do navio, ele não segue. Então, você recebe as ordens, essas ordens são disseminadas a todos, e daqui todos saem. E lá fora, você transmite essas ordens mais uma vez, porque a gente percebe que aqui é o nosso primeiro navio. Lá fora tem mais um, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Quando a gente para para observar realmente, o mundo é o nosso navio, porque todos precisam de Deus. Todos precisam de Deus. Eu tive uma experiência que eu contei pela manhã na classe de jovens, e eu vou trazer para os irmãos, e quero pedir até desculpa se eu chorar. No momento lá, a gente tem uma palestra a cada semana. Eu tive a oportunidade do Hemocentro de Espírito Santo estar lá.